Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, já te pergunto, o que é um computador? Luli, como assim? O que é um computador? Um computador é... um computador, ué? Pois é, não é tão fácil assim, né? Você pode chamar, por exemplo, um computador de uma pessoa, um agente inteligente, um cérebro eletrônico. O computador, ele funcionaria como uma pequena pessoa, uma pessoa que está ali disposta a ajudá-lo. Ou será que o computador é uma ferramenta? Uma ferramenta que permite que o seu usuário seja mais eficiente por meio das suas próprias ações. Então, nesse caso, ele não tem mais uma inteligência, mas ele funciona bem, como, por exemplo, uma chave de fenda. Ou será que o computador é uma moeda social, que a gente vê tanto com as mídias sociais, que é usado para estabelecer uma conexão, para expressar uma identidade, um valor, uma classe, uma educação, uma posição social? Ou será ainda que o computador é mídia? Ele serve só para entreter o seu usuário. Quando a gente pensa em Steam, em Spotify, Netflix, na verdade a gente está usando um computador na forma de um smartphone ou tablet como uma forma de mídia, como um tipo diferente de televisão. Então, afinal de contas, o que é um computador? Ô Luli, por que o modelo de computador é importante? O modelo de computador é muito importante, por quê? Porque ele está diretamente ligado com a forma com que essas pessoas vão apreciar o computador. Se um computador ele é desenhado como uma televisão, ele não pode ser consumido como uma ferramenta e vice-versa. Então a gente precisa entender direito esse modelo até para a gente conseguir distribuir essas ideias mais políticas e abertas, mas extremamente genéricas, como a ideia de computador para todo mundo. Computadores para todos? Pois é, quando você fala em computador para todo mundo, o que você quer dizer com isso? Se você quer dizer um agente inteligente para todo mundo, pode ser uma boa, mas também pode ser uma ferramenta de controle. Se você der uma ferramenta para todo mundo, você precisa treinar todo mundo. Se você der uma moeda social para todo mundo, você está estimulando uma competição social e um esvaziamento do espaço público que talvez não seja legal. E mídia para todo mundo não me parece uma boa política. Existem mais modelos? Existem vários modelos. Se tem mais dois exemplos muito comuns, é a ideia de organismo. Né? A computação sempre usou modelos biológicos, né? A gente fala de geração, a gente fala de memória, né? E quando a gente fala agora de sensores espalhados por tudo isso, em ecossistemas de dispositivos, né? E que o usuário acaba sendo muito mais um usuário de informação, um ponto de informação, o computador é um organismo. Ou ele é infraestrutura, né? Com a internet veio a ideia de computador como bem público. Então, a hora que eu tiver carros inteligentes ou todas essas coisas, será que o computador é infraestrutura, como energia elétrica, como coleta de lixo? O que é, afinal, um computador? Eu sou Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. O tema de hoje é golpe aos livros nas ditaduras latino-americanas? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na coluna passada, nós relembramos alguns eventos da história contemporânea associados à queima de livros. De modo geral, podemos asseverar que os autos de fé organizados na Alemanha nazista e os bombardeios às bibliotecas durante a Segunda Guerra Mundial foram responsáveis pela maior queima de livros de que temos conhecimento no século XX. Mas, infelizmente, a história da destruição dos livros não parou por aí. Ela se estendeu por todo o século, constituindo capítulos dramáticos, como o bombardeio da Biblioteca de Sarajevo ou a destruição de bibliotecas e do patrimônio cultural legado das antigas civilizações construídas às margens dos rios Tigres e Eufrates, no Iraque, durante os bombardeios americanos. Mas eu recebi e-mails que cobravam notícias da queima de livros na América Latina, e é disso que trata a coluna de hoje. Os autos de fé foram comuns na Argentina durante a ditadura peronista.
Também os estoques de editoras confiscados pela Polícia do Estado Novo no Brasil alimentaram as fogueiras da censura e do autoritarismo, como demonstra, por exemplo, um estudo do pesquisador Dainis Karepovis. Nas ditaduras mais recentes, a queima de livros foi praticada? Sim, Cláudia. Nas ditaduras latino-americanas, os livros foram censurados, apreendidos e queimados. A autora Judith Gossiol publicou uma excelente pesquisa pela Eudeba, a editora da Universidade de Buenos Aires, que tem por título Um Golpe aos Livros, Repressão à Cultura durante a Última Ditadura Militar. Através do levantamento de documentos inéditos, até então confidenciais, a autora reconstitui a política e as práticas repressivas do Estado argentino sobre as atividades culturais e educacionais no país. As queimas de livros, ou os chamados autos de fé, foram praticados no país. Aliás, o site da Eudeba traz uma conversa interessantíssima entre Judith Gossiol e Beatriz Sarlo no depósito da Eudeba. Ali, a escritora argentina relembra os momentos dramáticos de repressão que a universidade e a editora viveram, o que provocou a renúncia do então diretor Boris Spivakov após a invasão da polícia a unidades da universidade, na chamada Noite dos Bastões Largos, em 29 de junho de 1966. É preciso dizer que não foi só uma renúncia, mas o fim de um ambicioso projeto editorial e cultural que ali se desenvolvia. A ditadura do Chile não seria menos impiedosa. Segundo conta Ariel Dorfman no livro Ensaios Queimados no Chile, Inocência e Neocolonialismo, ela foi, por assim dizer, implacável contra os livros e a cultura. Segundo o autor, apenas produzido o golpe militar de setembro de 1973, e eu o cito, toneladas de livros e revistas foram queimados pelas forças militares nos sótãos da editorial Quimantu, na Avenida Santa Maria 76, na comuna de Providência. Os exemplares restantes foram trasladados em caminhões até uma fábrica de papel, onde voltariam a se tornar polpa. Antes de concluir a coluna de hoje, gostaria de agradecer ao meu amigo Horácio Tarcos, diretor do CEDINCE e pesquisador portenho da história dos livros e da cultura dos impressos na América Latina, por todas essas referências. E eu encontro vocês numa próxima coluna. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Professor João Steiner, na última coluna a gente falou sobre raios cósmicos e a gente ficou de falar um pouco sobre as pesquisas, que o Brasil e a USP têm uma história interessante sobre isso. Mas vamos retomar primeiro o que são os raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas elementares, carregadas eletricamente, como prótons, elétrons, núcleos de hélio, e que são acelerados no universo e que atingem a Terra com energias impressionantes, chegando praticamente à velocidade da luz aqui na superfície da Terra. Quando o Estado de São Paulo criou a Universidade de São Paulo, a USP, em 1934, a USP resolveu trazer diversos pesquisadores da Europa para exatamente dar um nível inicial muito mais alto para então essa nova universidade chamada Universidade de São Paulo. E um desses cientistas que foi trazido foi o Gleb Vatagin, um cientista italiano que chegou aqui e formou a primeira geração de grandes físicos de renome, como o Mário Schoenberg, como o César Lattes, entre outros, E ele propôs, como uma pesquisa inicial, fazer um estudo de raios cósmicos aqui no Brasil,
Então isso foi feito e desde então, aquela época, né, meados da década de 1930, a física brasileira, que teve origem então no estudo dos raios cósmicos, pelo menos na USP, né, passou a pesquisar raios cósmicos sem interrupção, né? Então formou gente, como eu já mencionei, o César Lattes, que depois foi fazer os estudos dele nos Estados Unidos, e onde acabou descobrindo o meson pi, graças ao treinamento que ele tinha já recebido aqui, né? Mário Schemberg também foi para os Estados Unidos. E o César Lattes, quando voltou, ele acabou instalando um grande observatório no pico do Chacaltaya, que fica perto de La Paz, a capital da Bolívia, né? E esse observatório do Chacaltaya, ele produziu dados de excelente qualidade, de vanguarda na pesquisa dos raios cósmicos, durante muitas décadas, né? Inclusive, existe até hoje o Departamento de Raios Cósmicos na Unicamp, que foi o departamento criado pelo César Lattes, né? E onde tem ainda um grupo de pesquisadores. Inclusive, uma das pesquisadoras principais na atividade de raios cósmicos é a professora Carola Drobrikait-Kinelato, que é do Instituto de Física da Unicamp e que coordena as atividades de raios cósmicos do Instituto do Observatório Pierre Roget, na Argentina, né, que é financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E eles continuam, então, fazendo esse estudo de raios cósmicos desde os tempos em que o César Lattes fundou aquele departamento. Um outro dos líderes também no Estado de São Paulo é o Vitor de Souza, que é professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, que é um dos principais coordenadores científicos do Observatório Pierre Roget, que é um observatório financiado por 19 países, com participação de cientistas de 19 países. E eles já fizeram vários feitos interessantes, inclusive detectado a partícula de maior energia de raios cósmicos que se detectou até hoje, que tem uma energia, essa partícula, 40 milhões de vezes maior do que a maior partícula de maior energia que se produziu em laboratório na Terra, no LHC, em Genebra. Olha só, então o país tem uma grande tradição aí no estudo desse fenômeno, apesar do que o senhor estava me contando, só como curiosidade, que os raios cósmicos também acabam atrapalhando um pouco a astronomia, tem que limpar essas imagens que vêm com essas marcas. Para os astrônomos ópticos, né, que usam telescópios para produzir imagens, como eu, os raios cósmicos são, na verdade, criador de problemas. Em toda observação precisa ser limpa dos raios cósmicos. Então, nós não temos, assim, um apreço muito grande por esses objetos, né? Mas tem gente que estuda eles, e hoje se acredita que esses raios cósmicos extrasolares, né, são produzidos por supernovas, previsão, aliás, feita por Fritz Zwicky, que descobriu a matéria escura, né? Ele previu que raios cósmicos fossem produzidos por explosões de supernova. Estrelas, quando morrem, explodem, produzindo uma porção de coisas, inclusive raios cósmicos. E também por buracos negros gigantes, que produzem jatos de partículas relativísticas, e muitos dos raios cósmicos que nós observamos provavelmente são produzidos por buracos negros em núcleos gigantes de galáxias distantes. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A ciência e a tecnologia prometem mudar a forma como assistimos competições esportivas, até mesmo proporcionando novas interações. Isso já é um fato para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021? Olá, ouvintes da Rádio USP. Exatamente, os Jogos Olímpicos de Tóquio, mesmo que adiados para 2021, prometem muito em ciência e tecnologia na transmissão das competições para os espectadores. Uma coisa muito interessante já ocorreu nos Jogos Olímpicos de Inverno, no último Jogos Olímpicos de Inverno, onde usaram drones para fazer a abertura, criando bonecos no ar, luminosos, e também para transmissão de informação em tempo real dos atletas.
Nesses Jogos Olímpicos, né, grandes empresas como Intel, Alibaba, entre outras, já prometem uma tecnologia de transmissão baseada em satélites linkados, coisas parecidas com o que a NASA e SpaceX fez atualmente no lançamento da cápsula Crew Dragon, na missão espacial que levou 2 pessoas à Estação Internacional Espacial. E toda essa tecnologia permitirá a transmissão de imagens em 3 dimensões, então uma tecnologia de Ultra HD, de 4K a 8K, que envolve uma forma de transmissão de dados extremamente veloz e que também permitirá, junto com esses dados, enviar informações que serão processadas dos atletas, como, por exemplo, o rastreamento de partes do corpo, então, e você conseguir ver junto com a transmissão algumas análises, por exemplo, biomecânicas, análises cinemáticas da prova em tempo quase que real. Então isso é muito inovador, as pessoas poderão ter uma sensação de imersão até mesmo dentro do estádio e na sua casa, com óculos de realidade virtual, com som 22.2, que seria tecnologias mais novas, aí, as do tipo 8D, você tem uma sensação total de imersão. Isso irá ajudar muito nesse período de pós-pandemia, para que as pessoas não se sintam tão distanciadas da modalidade esportiva, devido a alguns casos aí de termos até mesmo competições de estádio vazio. Então, aguardem que os Jogos Olímpicos de Tóquio prometem revolucionar essa parte de transmissão esportiva. Já vimos vídeos na internet e notícias antecipando um pouco do que veremos, mas além da ciência e tecnologia para a visualização de competições, como essa forma de apresentação esportiva deve impactar a ciência do esporte? Olha, além da vantagem para o telespectador, que terá uma experiência, em alguns casos, inovadora de imersão e de receber informação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, isso vai impactar drasticamente a pesquisa na área de ciência do esporte. Notem que a partir do momento que temos informações, que são análises baseadas em inteligência artificial, que são processadas em computador, que antes só eram fornecidas através de periódicos, de artigos científicos, agora essas informações sendo passadas para o telespectador e para as pessoas poderem fazer análise durante as competições, isso muda totalmente a forma de enxergar a competição. Não existirá mais tanto aquelas discussões de achismo, sem fundamentação científica, porque os dados estarão ali e as pessoas conseguirão enxergar, e aí até mesmo, né, as pessoas que fazem comentário esportivo, que são críticos de esporte, ficarão um pouco de braços atados aí para fazer alguns comentários duvidosos e de achismo, porque as informações serão claras e todas elas baseadas em boa parte da fundamentação científica. Então, por exemplo, um jogador de futebol, uma equipe não terá mais como esconder muito mais o jogo, porque todas as informações serão transmitidas em tempo real. Isso vai mudar também, né, então, a forma de fazer pesquisa em ciência do esporte. As pessoas poderão usar a TV para fazer muito mais pesquisas do que utilizam hoje. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a mais jovem do mundo, provou que priorizar vidas é o caminho para vencer a pandemia. Professora? Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Sair na frente e ser rápido é tudo, principalmente quando se trata de pandemia. No dia 1º de maio passado, na nossa coluna intitulada Nova Zelândia vence o vírus, a gente antecipava a vitória da política sanitária de Jacinda Ardern contra a Covid-19. 1 mês e 10 dias depois, voltamos ao assunto para celebrar a
total erradicação do coronavírus na Nova Zelândia. Ardern declarou na terça que já há 2 semanas não há um único caso de pessoa internada com sintomas da doença. À meia-noite, o país passou do nível 4 de alerta, o máximo, para o nível 1, o mais baixo. Foram suspensas todas as medidas de isolamento e distanciamento social, e festas, jogos, shows, encontros foram liberados sem limitações. Só se mantém o controle das fronteiras. Portanto, uma notícia que já se anunciava sem destaque há mais de um mês virou manchete em todo lugar, inclusive no Brasil, nesta semana. A Nova Zelândia derrotou bonito o coronavírus, 10-0. Pode-se argumentar que é mais fácil em uma ilha pequena com apenas 5 milhões de habitantes. Nada disso. O segredo da vitória de Jacinda Ardern foi o timing, saber detectar o momento certo e tomar as medidas necessárias para se antecipar e impedir a disseminação da catástrofe. Ardern, que nunca caiu na arapuca do negacionismo, não titubeou, não se deixou levar pela falsa dicotomia economia versus vidas e agiu como um bom cirurgião. Instaurou o lockdown assim que apareceram os primeiros casos e enfrentou seus opositores internos que achavam precoces e drásticas as suas medidas. Mas estava certa. Sua meta não era esperar o gráfico da curva da doença subir até atingir um platô, mas sim a de estancar qualquer progressão na curva. Se muitos países tivessem feito o mesmo, imaginamos, decretando logo no comecinho o isolamento, talvez muitas vidas tivessem sido poupadas. O lockdown na Nova Zelândia foi de 5 semanas e sem exceções. Não se saía de casa nem de máscara, trabalho só home office, criança não botava o pé no playground e todo mundo teve que aprender a cozinhar, pois até mesmo a entrega de refeições a domicílio foi proibida. Escolas, escritórios e empresas fechados. No início, provavelmente muita gente torceu o nariz, mas hoje todos aplaudem aliviados. Em troca de 35 dias de reclusão, mais um mês de isolamento parcial, agora a Nova Zelândia é o único lugar do planeta em que todo mundo pode se abraçar. Literalmente. O segredo foi a rapidez e a firmeza da primeira-ministra. Quem é esta líder capaz de trancar em casa 5 milhões de pessoas sem recorrer à violência? É a mesma pessoa que levou o seu bebê recém-nascido para uma assembleia da ONU, que se solidarizou para valer com a comunidade muçulmana quando houve o atentado a uma mesquita, que recorreu a mensagens de generosidade em vez de metáforas bélicas e que reduziu seu salário em 20% durante a pandemia. Clareza, firmeza e prontidão e tranquilidade no trato com as pessoas. A primeira reação de Ardern, ao saber que o vírus havia sido banido do país, foi dançar com a sua filha pequena. Depois, deu a boa notícia ao país. Firmeza, rapidez e alegria. De fato, a Nova Zelândia fica mesmo do outro lado, no outro extremo do mundo.
Professora Marília Fiorillo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Fatos graves, recentes, expressando racismo, nos preocupam e nos levam a manifestações. Chorar sozinho é um direito, mas reunir-se a outros, analisar os fatos, comentar é exercício de liberdade de expressão, mas também reunir-se pacificamente em locais abertos ao público é garantido também na Constituição. E quando nos comunicamos sobre os direitos humanos, sobre fatos que atentaram contra os direitos humanos, por exemplo, práticas racistas, isto já é uma comunicação que está levando informação e chamando todos a pensar, a ponderar sobre os acontecimentos, a peticionar junto a autoridades. Então são atos educativos da comunicação, a organização da manifestação pública e a própria participação na manifestação pública. Isto é participação política e são também atos de educar, de informar. Professora, qual o papel da Polícia Militar e de que forma deve ser sua participação nas manifestações? Importante o papel dos servidores públicos militares que vão acompanhar a manifestação, cujo principal papel aí da Polícia Militar é justamente garantir o exercício desta livre manifestação pacífica em lugares públicos. Em primeiro lugar, proteger as pessoas, porque segurança pública é o serviço público para proteger pessoas em primeiro lugar. Em segundo lugar, poderá e ocorrerá certas ações que vão demandar que os policiais chamem a atenção de pessoas, detenham pessoas que estiverem praticando qualquer ilegalidade na manifestação. Mas o primeiro papel é garantir a manifestação e proteger pessoas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.